Graça e paz do Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Hoje, o capítulo de número 10 de 2 Coríntios. E os primeiros, aliás, são 18 versículos, tá? E esses 18 versículos, Paulo vai falar sobre da onde a sua autoridade apostólica vinha. O que é um apóstolo? O que é um servo de Deus? Essa é a palavra. Além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão, pela benignidade de Cristo, em que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Primeira coisa que Paulo ele fala aqui, ele suplica, e a súplica de Paulo aqui é a súplica de uma base do amor. E Paulo aqui, provavelmente, ele apresenta aqui o apostolado empregando os mesmos sacarmos dos seus adversários. Então, Paulo aqui mostra que não era pela arrogância, não pela brutalidade, mas tudo Paulo fazia em Deus. E ele está dizendo assim, pela mansidão, pela benignidade de Cristo, que na verdade, quando presente. Então, Paulo está dizendo aqui que tudo que ele fazia, ele não fazia porque ele era bom, porque ele era uma pessoa excelente. Paulo fazia porque Jesus o conduzia assim. Verso 2, rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia, que espero ter como algum de nós. Julgam como se andássemos segundo a carne. Segunda coisa que eu vejo aqui, que Paulo mostra aqui, ele está se referindo ao fato de que Paulo usaria, descaradamente, somente se fosse absolutamente necessário. Então, os inimigos de Paulo pensavam deste modo, porque eles andavam na carne, o que significa que não tinha o poder de Deus. Então, Paulo está dizendo assim que ele ia fazer o máximo para ser um servo, o máximo. Ele jamais poderia usar a sua carnalidade para fazer alguma coisa. Verso 3. Porque embora andasse na carne, não lutamos segundo a carne. Refere-se ao fato de que ainda não temos o corpo glorificado. Então, Paulo está dizendo, segundo a própria habilidade, mas sim pelo poder do Espírito. Então, Paulo está dizendo assim, tudo que eu faço, se eu não me excedo muito em brutalidade, em arrogância, em prepotência, porque Cristo me conduz. Ele está dizendo, se Cristo não me conduzir, a coisa fica feia. E assim também a gente vê, se Cristo não conduzir a gente, rapidinho a gente usa a nossa natureza caída. Verso 4, porque as armas da nossa milícia, das nossas lutas, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Em quarto lugar aqui, eu vejo que ele está dizendo que
não são inventadas pelos homens, mas sim poderosas em Deus. Então, tudo que Paulo fazia dentro de uma direção de Deus. A carne, a natureza caída, ela sempre tende a querer vencer aquilo que Deus está falando com a gente. Mas quando a gente está em Deus, a gente submete a Deus e não aquilo que quer ser maior do que Deus na nossa vida. Verso 5, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência. Então, tudo está ligado na obediência. A obediência a Cristo é tudo aquilo que nós vamos precisar ter. Porque quando nós conhecemos Cristo, nós obedecemos a Ele. E obedecer a Cristo não é fácil, não é tão simples assim. Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo. Continua conosco, trabalhando a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida e, querendo bom Deus, estaremos de volta amanhã com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Fique com Deus. Até lá. Em nome de Jesus.